Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, falamos sobre o combate à violência contra a mulher. Apesar de tanta informação circular sobre o tema, do Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo na área, ainda hoje cresce o número de casos. Como explicar isso? E mais, qual o papel dos homens, dos meninos, dos rapazes na luta contra esse mal? É sobre isso que conversamos no programa de hoje com o professor universitário Sérgio Barbosa, novamente aqui conosco. Ele é gestor da campanha do Laço Branco e vai falar a respeito dessa experiência que tem reunido, congregado homens na luta contra a violência contra as mulheres. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por novamente a campanha estar aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu que agradeço. Bom, para começar, eu queria que o professor explicasse para a gente essa aparente contradição. Com tanta informação sobre o assunto, como ainda hoje os casos de violência contra a mulher crescem no nosso país, no mundo? Bom, a violência cresce no mundo todo de forma bem regular e, infelizmente, de forma bem democrática. Não seria diferente no Brasil. Hoje, no Brasil, em todas as classes sociais, a violência, infelizmente, é um fenômeno, é uma epidemia que se alastra, principalmente porque nós temos valores ainda muito machistas e patriarcais. A nossa sociedade, assim como fruto de uma colonização ibérica, herdou os padrões de um machismo e de um patriarcado muito arraigado, também que influencia a violência contra a mulher. Nessa sociedade machista e patriarcal, não tem muito espaço para a mulher. E quando ela começa a ter um pouquinho de igualdade, vem a violência nas suas diversas formas. Então, a violência hoje, na verdade, é fruto de uma cultura, de uma consciência, onde a mulher é apenas um objeto, a mulher é apenas uma segunda pessoa na sociedade. Agora, o fato de aumentarem os números de casos documentados de violência contra a mulher, será que não é fruto, na verdade, de haver uma maior percepção da sociedade sobre o problema, uma maior clareza sobre quais são as ferramentas de denúncia, ou não? Tem aumentado mesmo no seio das famílias casos como esse? Infelizmente, acontece não só a percepção, mas o fenômeno em si vem aumentando, né? A partir da campanha do Laço Branco, onde a gente começa a conscientizar homens, mulheres nas escolas, empresas, nas entidades, nas igrejas, muitas mulheres começam a perceber que foram vítimas de um tipo de violência e começam também a denunciar as violências que sofreram, né? Seja ela pelas campanhas publicitárias, pelas campanhas promovidas pelos governos, e isso é é certo, né? Quanto Uhum. mais se fala sobre a violência, mais números vão aparecer. Um outro problema é o fenômeno em si. Né? As mulheres estão mais no mercado de trabalho, as mulheres estão mais escolarizadas e muitos homens ainda se comportam como se fossem Tarzan, querendo resolver as coisas pelo grito ou jogando a responsabilidade da desestruturação da família nas mulheres. Então, infelizmente, a violência, ela também é um fenômeno que cresce porque cresce também a participação da mulher na sociedade e esse homem não está consciente dos direitos e da questão da equidade de gênero. Quer dizer, essas conquistas, no sentido de haver uma presença maior da mulher no mundo do trabalho, elas terem índices cada vez maiores de escolaridade também, por mais que sejam avanços, elas trazem também uma espécie de reação dos homens que se sentem acuados, digamos assim, e por isso aumentam o caso de violência? Exatamente. Quando essa mulher foi para o mercado de trabalho, ela conquistou mais poder, ela conquistou uma autonomia e muitos homens se sentem ameaçados por esta conquista. Então, a única forma de reagir a este medo é praticando a violência. Infelizmente, essa ida das mulheres ao mercado de trabalho agregou mais trabalho para ela. Então, ela faz uma jornada fora do trabalho e uma jornada dentro de casa. Ao homem, muitas vezes, ele faz somente a jornada fora de casa e quando ele chega em casa, ele deposita todas as tarefas na responsabilidade da mulher. E quando ela fala
e pede a partilha dos afazeres, ele se sente ofendido e começa a agredir a mulher de forma verbal, de forma psicológica, de forma simbólica. Somente depois acontece a violência física. A gente tem no Brasil uma legislação muito avançada, a Lei Maria da Penha, já tratada diversas vezes aqui no programa Sociedade Solidária, mais recentemente também uma lei de combate ao feminicídio, acordos internacionais dos mais diversos. Com tantas mudanças na legislação, o que falta para que isso se reflita cada vez mais também na ponta, na realidade das famílias que convivem com esse problema? É muito importante a instituição destas leis, né? A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, os pactos internacionais, toda a parte de judicialização. Porém, só isso não basta. É necessário o desenvolvimento de campanhas, o desenvolvimento de ações educativas nas escolas, trabalhando com jovens, trabalhando no mundo das empresas organizacionais, desenvolvendo palestras nas CIPATES, para que haja um maior entendimento da lei, porque a lei sozinha, ela não vai mudar um comportamento. A lei veio para punir, ela veio para acabar com a impunidade que era muito alta. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para justamente colocar um basta na situação da impunidade. Agora, falta fazer a segunda parte, a complementação, que é a parte da educação, a parte da conscientização de homens e de mulheres nessa sociedade. Legal o professor ressaltar a questão de homens e de mulheres que, de repente, a pessoa que está acompanhando pensa, nossa, mas dois homens falando sobre a violência contra a mulher. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa da campanha do Laço Branco e essa ideia de reunir homens para falar sobre esse tema em que, geralmente, as pessoas estão habituadas a ver mulheres falando, entidades feministas tão sérias e que sempre tem espaço aqui na defesa dos direitos femininos e no combate a esse tipo de problema. A campanha do Laço Branco, ela começou no Canadá a partir de um episódio onde um estudante de engenharia entrou na sala de aula e matou várias mulheres. E os maridos e os companheiros destas mulheres se reuniram e começaram a questionar o comportamento de homem. Então, a campanha começou com homens que não são agressores para justamente sensibilizar outros homens. E quando ela veio para o Brasil, depois de um processo de adaptação, a campanha do Laço Branco visa sensibilizar homens que não são violentos a darem seu testemunho, a darem a sua participação para que outros homens vejam que é possível ser homem sem utilizar a violência na resolução dos seus conflitos. Então, a campanha de Laço Branco, ela é um chamamento, um convite para que homens possam, né, se reunir, discutir na sociedade amigos de bairro, no seu condomínio, no seu clube, para que discutam as violências para proteger não só as suas mulheres, as suas filhas, mas toda uma sociedade. E por que o laço branco? Por que esse símbolo? Bom, o laço branco é um símbolo universal, assim como na AIDS, o lacinho é vermelho, no meio ambiente ele é verde e no trânsito ele é amarelo, o branco representa a paz. Então a gente utiliza o laço branco como símbolo de compromisso, né? Eu não vou ficar mais omisso e nem silencioso quando um homem praticar a violência contra outra mulher. Então, se eu sou homem e vejo um outro homem agredindo uma mulher, eu tenho por dever chegar nesse homem e falar para ele parar com aquilo e, se for o caso, até denunciar este outro homem. E o professor tocou num ponto importante, que é essa questão, por exemplo, de testemunhar um homem agredindo uma mulher, né? Que tipo de agressão nós temos de acordo com a lei brasileira? Que talvez esse seja um ponto que as pessoas não compreendam muito bem e até por isso muitos agressores não se vejam como agressores. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Falaremos ainda sobre como trabalhar, inclusive, com aqueles homens que já cometeram atos de violência, como recuperar essas pessoas e fazer com que tenham uma nova visão sobre o tema. Hoje recebemos o professor universitário Sérgio Barbosa, gestor da campanha do Laço Branco. A gente vai agora para o breve intervalo e daqui a pouco continua com esse bate-papo.